nós vamos ouvir a Célia, mas ela trouxe as irmãs. Também está faltando só um, que é o Tomás, que não veio por conta de saúde. Mas tem a Sônia. Vamos aplaudir a Sônia. Ó. Essa é a dona Sônia. E tem a Ivone. A dona Ivone também. Mais velha, a segunda, a terceira e Tomás. Vale o registro que o Tomás é o único da família Vicente que nasceu aqui em Palmeira do Oeste. Essas são as filhas, né, do José Vicente. Tem a irmã, que a dona Darcy já conhecem. E a neta, que é minha filha. Daniela é minha filha mais velha. Porque chegou a filha, eu achei que... A dona Dar já veio aquele dia, né? Há algumas semanas atrás também. Né? Nossos ofícios. Todos apresentados agora, nós vamos ouvir a cena. Espero que vocês gostem. Esse é um slogan que a gente guarda no coração. E aqui só falta uma palavra. O Brasil cresce, Palmeira do Oeste. Mais uma cidade que surge. A mais jovem cidade para vocês, jovens do Brasil. Então, aqui falta a palavra vocês hoje. Porque isso aqui foi feito há muitíssimos anos atrás. Tá bom? Então, o Brasil cresce, Palmeira do Oeste, mais uma cidade que surge. A mais jovem cidade para os jovens do Brasil. Quando eu comecei esse trabalho, verdadeiramente eu não sabia por onde começar. Nos livros já publicados, artigos, comentários, relatam toda a história, por cada um vivida a seu modo. Relatos do coração, relatos da razão, aquilo que cada um quis entender. Esse encontro de hoje não vem relatar nada daquilo que vocês já ouviram ou que vocês já leram. Quero falar do homem fundador desta cidade, de uma maneira bem diferente. Quero falar do homem criança, do homem adolescente, quero falar do homem esposo, do homem pai, que viveu jornadas muito diferentes. Já era tempo de mergulharmos nesta história, no mar do coração de filhos, onde cada um nos fez voltar ao passado, muito longínquo, e talvez nós até nos percamos nas lembranças. Quando passamos por aqui, quando fizemos parte desta história, vivemos uma infância muito despreocupada. Éramos pequenos demais, que nem percebemos as maravilhas que a vida nos oferecia, mesmo nas suas formas mais simples. As transformações em nossas vidas aconteceram sem ser notadas por ninguém. E os momentos de alegria, de tristeza, de decepção, não vale a pena virar notícia. Porque a luz projetada sobre as nossas dores daquele tempo, podemos hoje enxergá-las como oportunidades de crescimento, oportunidades de renovação. O único motivo que me inspirou a escrever essas linhas foi o desejo profundo de remexer nessas lembranças. Fotos antigas, bilhetinhos para as filhas no tempo do colégio em Taquaritinga, cartas para sua amada Idalina nos tempos de namoro. Uma riqueza imensa, gente, revestida de saudade, sem ser medida em termos materiais ou financeiros. Nenhum recibo de investimento, nenhum saldo bancário. Isso não nos interessou. Apenas e tão somente a figura de um homem, a figura de um pai. Seu Tomás Vicente e Joana eram seus pais. Era o segundo na escala de 9 filhos. Era o segundo filho. Ao garantir sua presença nos caminhos da vida, nos parece ter sido um caminhante sereno, seguro na sua peregrinação. Com certeza se reiniciava a cada dia que ele se levantasse, a cada amanhecer,
a vida ia se renovando. O jovem, no trato à família, com certeza esteve aberto a inovações, buscas, descobertas, muito trabalho na lavoura ao lado do seu pai, na famosa canjiquinha. Foi o que foi naquele tempo devido à hereditariedade e à influência do ambiente em que vivia. Terras, plantações, chuva, sol, colheitas. Foi forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente em que vivia. E essa força do ambiente foi imposta sobre ele. Terras, chuvas, plantações, que foram certamente ferramentas guardadas para construir uma vida de sucesso, bem lá na frente, um futuro muito longínquo, onde nasceria a mais jovem cidade para vocês. Como jovem, usando da sua hereditariedade, era forte, tempestuoso, bonito. Era tempo de amar. Seu dia era aquele, a hora era aquela, com certeza. Acharia uma mocinha de uma fazenda vizinha que lhe inspiraria a sair da vida de solteiro. Agir seria o primeiro passo para a conquista dos seus sonhos e objetivos. E agiu. Entre um dia e outro, ocasiões sentimentais, alegres, joviais, impregnava-se nele uma impressionante onda de esperança de conquistar aquela mocinha, como vocês hoje. Aquela mocinha dotada de tantos dons, alegre, jovial, lhe impunha grande ansiedade e medo, que muitas vezes o obrigava a afastar-se dela, deixando-a na posse da família, porque lhe parecia um mocinho muito inconveniente. Talvez e certamente essa resistência fazia-lhe amar muito mais. Os dias se passaram. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Vocês conhecem essa música. Consolidaram-se as núpcias. Era um 24 de junho de 1936. Uniam-se certamente, decidindo compartilhar a alegria, a tristeza, uma comunhão de vida, gerar filhos, cuidar deles, primar pela manutenção e assistência a uma família. Pindorama seria o lar do casal até meados de 1943. Seu pai, senhor Tomás, já podia contar com ele, o Zé Vicente, quando negociando as terras em 1939 na fazenda Palmital. Entre idas e vindas a essas terras e respeitando a gravidez da sua amada Idalina, a deixa na casa do seu pai em Rio Preto, até que a bebê Sônia nascesse, completasse pelo menos 40 dias e ainda pudesse terminar o bangalô para receber a esposa, o bebê e suas duas filhas, a Ivone e a Célia, com 5 e 6 anos, respectivamente. Agora era a hora de partir, sair de Rio Preto e vir lá para a cidade, para a fazenda Palmital. Deixou de lado as suas apreensões e vieram. A estrada era íngreme, avançava-se lentamente a cada quilômetro, imaginem, e ali ficou conhecendo certamente, se ficou conhecendo certamente a misericórdia de Deus naquela estrada. No cansaço dos dias de estrada, uma mulher forte protegia as filhas, o amado, desafiando o tempo, a escuridão, o medo. Sem dúvida, essa mulher, Dona Idalina, enfrentaria dali para frente o maior desafio de um ser humano, em uma proporção inimaginável, e aceitava passivamente todas as situações impostas. Nada lhe foi proposto, tudo lhe foi imposto. O amor jurado, o amor vivido e sentido nos tempos de namoro, noivado, não podia agora escorrer pelos dedos. Ficava claro para ela a necessidade da sua doação
e se entregava inteiramente às tarefas a ela designadas. Agasalhava-se num casebre, coberto de sapê, entrando pelas frestas o sol, a lua, as estrelas, porém rodeado por terras imensamente férteis. Construíam-se casinhas do mesmo modelo, na mesma precariedade de materiais iguais. Novas pessoas se achegavam e se somavam à busca de novos sonhos e novos horizontes. As palmeiras rodeavam aquele recanto. Um cruzeiro era afincado naquela terra abençoada. Pai e filho se juntavam com um único objetivo: fundar uma cidade. Era dia 13 de dezembro de 1944, exatamente 80 anos atrás. Preparavam-se para ser mensageiros e portadores de oportunidades para tanta gente que já se avizinhava por aquelas bandas. Um agrimensor e topógrafo, Orestes Ferreira de Toledo, e os seus agrimensores foram contratados para esquadrejar esta terra, tão cheia de palmeiras, onde cantavam os sabiás. Foi um excelente funcionário, muito bem pago para isso. Dona Idalina entra numa dimensão de fé. Era uma dimensão que os tornaria capazes de palmilhar um caminho ainda virgem, necessitado de proteção de Deus e dos santos. Ah, Dona Idalina, vem agora a santa da sua devoção, Santa Luzia. Sim, Santa Luzia, para que pudesse olhar o mundo e as pessoas desta cidade nascente com caridade e otimismo. E os anos foram passando. O próximo capítulo era uma nova gravidez, 1945. As reações e o comportamento do pai Zé Vicente, atento ao choro do bebê, que depois de 9 meses faria parte dessa história, a notícia da parteira. É um menino! Perturbou-o muito, incapaz de coordenar a sua alegria. Apodera-se de uma espingarda e dispara alguns tiros para cima. Só tinha como espectador uma lua cheia e uma noite estrelada. Agora somavam-se 4 rebentos. O pequeno indefeso, ao sugar o seio da mãe, a menorzinha em seu exílio, ali num quartinho, brincando com bonecas de faz de conta, e as restantes a caminho da escola, abrindo caminhos para o saber. E o tempo continuou correndo. O estudo para os filhos era a maior preocupação daquele homem, o Zé Vicente, aquele mesmo que fincara o cruzeiro na praça, pai desses 4 rebentos, onde as mais velhas partiriam para a casa da vovó Joana, em São José do Rio Preto. Seriam os anos de 47, 48, 49 e 50. Entre um colégio e outro, Ezequiel Ramos, Cardeal Leme, em Rio Preto, Colégio Dom Bosco, em muito aprazível, Colégio Nossa Senhora da Consolação, em Taquaritinga. Os dias, os anos corriam e esse homem acreditava que uma nova vida seria possível. Em raras férias, neste rincão, as adolescentes enchiam o coração de júbilo daquele pai que percebia a liberação ocorrida na vida de cada uma delas. Até quando seria possível o sustento desse glamour? No silêncio dos pais haveria mudanças e transformações. O tempo era implacável. Na corrida, nas suas histórias acabadas ou inacabadas. Os nós começariam a desfazer-se na vida de um casal. Um ponto final, um basta, libertando-os de males e mágoas quando os boatos se espalhavam e as consequências seriam visíveis. Um novo amor na vida do marido, do pai, do fundador.
O rumor maligno se alastrava rapidamente como fogo num palheiro. Os ecos da maledicência cairiam sobre a família e um papel de desquite seria o mais inconveniente agora. Dona Idalina arruma as malas dela e do Tomazinho. Estava disposta a sofrer qualquer consequência, pedradas, marginalizações, solidão. Era o ano de 1954. A notícia às filhas expressava um fim no relacionamento com o pai. Os anos passados destruiriam todas as recordações, todas as lembranças, era a linha divisória das suas vidas? Quase que sim. Aquele homem do começo do texto, forte, tempestuoso, bonito, vivia praticamente o fim das ilusões, da força, da coragem. Como construir uma vida nova com ferramentas vigiadas, alheias, obscuras, vidas fáceis, vida fácil? Seu tempo, suas realizações, seus feitos foram substituídos por um grande fracasso. Seu coração abalado, com certeza, se esforçou para manter-se vivo, pisando nas terras que há tantos anos atrás era sua, era a terra de seus filhos, da sua querida Idalina, que se aninhava agora em Jaboticabal, tutoriada pelo seu irmão Antônio. Mamãe Idalina assumiu o controle completo sobre os destinos dos filhos, que nos modelava de uma forma, a forma que lhe era possível. Uma cartinha ou outra para nós chegava, vez ou outra, regada pelas saudades de um pai muito distante. Num dia de julho de 1957, uma notícia nos fazia correr à Palmeira do Oeste, não para uma festa, mas para se despedir de José Vicente Vicente, o pai, o fundador, num dia em que o seu anjo da guarda o abandonou, dando espaço ao inimigo, um inimigo cheio de cultura e de saber do mundo, que ignorava a paz e desconhecia o amor, e lhe tirava a vida. Deixa marcas de sangue numa calçada, o mesmo sangue que deixou ao longo dos anos nos trabalhos da Palmeira do Oeste. Iluminou seus horizontes com pequenos gestos de bondade que foram muito mais fortes do que toda a escuridão reunida. Descansa em paz, papai. E eu fiz para ele, eu fiz para você, papai. Querido papai, Deus fez cair chuva, molhou a terra, fez a palmeira crescer, a palmeira nascer e crescer. Com gotas de orvalho e o suor do seu trabalho nos alimentou e nos fez crescer. Fomos crianças, tivemos sonhos. Nosso mundo você construiu. Ao seu lado fomos felizes, fomos pequenos aprendizes, até que Deus assim o permitiu. Hoje, quase velhinhos, quanto tempo se passou, a palmeira cresceu e nada se perdeu. Vamos contar sua história para seus feitos gravar na cabecinha de vocês, jovens, e para os que são mais velhos, a saudade é de ficar. E para minha mamãe também eu fiz uma poesia. Querida mamãe, num forte suporte para enfrentar a vida, encontrei em tuas mãos a sentinela para todas as guaridas. Debaixo de um teto de zinco quente, você nos protegia e abrigava. Quando crianças sadias ou doentes, tristes ou contentes, com o rugir dos leões ou trovões de chuva brava. Logo após tudo isso, e a sós com Deus e você, no despojamento daquele deserto, sem ilusão ou máscara, fugir dali tão pequena e alienada, para estudar, viver outra vida, buscar uma felicidade possivelmente despistada. Mamãe, o tempo passou muito depressa.
O menu não se repetiu. Voltar àquela infância para voltar àquela aventura, o tempo foi implacável, escapou das minhas mãos, sem ter saboreado muito mais o seu amor e a sua ternura. E aqui estamos nós, passando essa história limpa, rindo, chorando, mas felizes no meio das palmeiras, que com gotas de orvalho e suor dos seus trabalhos, nos alimentou e fez crescer. Então, vocês me desculpem de eu não ter falado nada de tudo aquilo que você, doutor, colocou nos livros, os limites, esse aqui. Eu quis falar daquele amor de pai, daquele amor de mãe, daquele sofrimento, daquela vinda de Rio Preto, a Palmeira do Oeste, em 5, 6 dias, com um bebê de 40 dias. Meu Deus do céu. Então, eu quero que isto fique gravado na cabecinha de vocês, que este fundador foi de Palmeira do Oeste, foi José Vicente Vicente. E o fundador daqui é o meu pai, é o nosso pai, irmão e tio, José Vicente Vicente. Então, isso daqui são lembranças, fotos, casinholas, a mamãe. Nossa, foi coisa de... Essa casinha aqui eram os tipos de casa que eram feitas, cobertas já com telha, já não era mais sapê. Sim, seria a casa do tio Orlando. Então, você vai ver o que era um homem que, você imagine, 1932... 3, aqui, isso, de 2, tem umas de 2 também. A gentil senhorita Idalina, imagina. Idalina, há dias que o nosso amor parece querer entrelaçar-se e novamente, mas por capricho ou recheio de ambos, 2 corações sofrem amarguradamente. Olha, gente, pelo amor de Deus, isso é poesia, é um homem que realmente amou. Então, vocês podem me perguntar, nossa, amou tanto e depois houve um desquite? Vocês entenderam que em tudo isso houve um desquite lá na frente, né? Entenderam na história? Entenderam. Só que antes desse desquite, tem todo esse amor. Pois bem, nesse momento resolvi declarar-te novamente o que teriam para ver se podemos ter um amor como o de outrora. Se aceitar hoje à noite, irei na sua fazenda. E aí vai continuando as histórias. Olha o papel de carta, gente, era um papel todo. Olha o carinho que se tinha numa relação dessa. Caneta tinteiro, que se molhava a peninha num coisinho, ainda fazia assim, que era para não borrar. Eu usei muito. Olha outra, já em 32 antes, recebi sua estimada carta de 30 do atual, que tudo fiquei ciente. Olha o ciente, gente. SC, ciente. Né? Lógico que depois tudo mudou, né, gente? Fiquei muito contente ao saber que você está bem de saúde. Sobre o que você me disse, minha mãe doente, ela está regular, mas ela parece bem. Desde que... Ai, Idalina, minha doce Idalina. Olha, gente, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, eu quero que vocês guardem na alma, quero que vocês guardem na história de vocês, no coração de vocês, que esse homem, José Vicente Vicente, não é tudo aquilo só um amante que teve, que estragou. Não quero que você... Tudo isso é normal na vida de um homem. É ou não é? Mas hoje, vocês sabem que o casamento não está durando muito, né? Não dura muito. Então, eu quero que vocês guardem no coração a figura deste José Vicente, que não era só tudo aquilo que se falava. Era um homem, era um doce, era um pai.
se preocupou demais com a educação dos filhos. Olha que doce de mulher. Vocês já imaginaram, gente? Vocês, meninos, morar numa casinha dessa, onde entra pernilongo, barata, morcego, percevejo, cobra. O meu pai, quantas vezes ele, para colocar as botas, ele precisava sacudir e tirar as cobras de dentro. Quando fizeram a primeira capela que Santa Luzia, o papai e a mamãe eram muito devotos de Santa Luzia. Aqui são os 4 rebentos. Não sei se são rebentos ou arrebentados. Dá uma olhada. Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho. Olha, madame. Ó, vocês estão vendo? Ó, até hoje é desse jeito. Essa foto aqui, gente, foi tirada no dia 23 de junho de 1957. No dia 24 de julho de 1957, ele caiu morto numa calçada. Um mês depois, o que ele faleceu, exatamente um mês depois. Ele não foi se despedir dos filhos? Em Jaboticabal. Nós morávamos em Jaboticabal. Ele pegou a gente, levou para o fotógrafo, pediu para fazer essa foto e foi embora. Bateu na porta, Dona Idalina não abriu a porta para ele, não abriu porque eles estavam separados, desquitados no papel, no cartório, bonitinho, Votuporanga. E essa é a foto da minha mãe, que foi uma excelente mulher, uma excelente mulher. E as madames aqui, né, já bem crescidinhas, né? A Ivone, a Célia, a Sônia e o Tomás. Nasci em 1943, em março, e aí nós viemos, papai com a minha mãe e as 2 meninas viemos para cá. E eu fiquei aqui até 10 anos. Fui fazer o 4º ano e a admissão, que antigamente para entrar no ginásio fazia admissão, eu fiz lá em São José do Rio Preto, na casa da minha avó Joana. E aqui eu vivi, então, uma infância... Era muito bom. Eu fui alfabetizada pela tia Maria Elisa, que casou com meu tio Orlando, pela cartilha Caminho Suave. Detestava ir para a escola. Eu ia para a escola pensando assim, chovia muito, tinha muito raio, caía muita árvore. E eu ia assim, tomara que caia em cima da minha carteira e que eu não mostre o meu caderno para ninguém. Então, eu detestava ir para a escola, detestava. Meu pai fez carrinho de bode para meu irmão e eu, nós éramos pequenos, e aí esse bode disparou, foi embaixo da casa, e a coisa aqui, e o carrinho aqui, e o bode entrando, e a gente morrendo. E aí, então, isso era brincadeira. Subimos do cavalo, eu na frente, meu irmão atrás, no pelego, não sei como chama aquilo. E foi virando, e ele segurando a minha cintura, e pá, no chão, meu pai levanta a gente. Então, tivemos, assim, muitas coisas, uma cobra embaixo da casa, tinha visita em casa, estava lá em cima, as crianças não podiam escutar a conversa dos adultos, e a gente estava brincando lá embaixo, descemos, e estava brincando, e fomos entrando embaixo da casa, aquela coisa bonita, brilhante, era uma cascavel enorme, de rolo, assim, e a gente queria pôr a mão, e eu lembro, como se fosse hoje, uma coisa empurrava a gente para trás. Ia pegar água no poço, então um dia minha mãe falou assim, vai lá pegar água para mim, e era um baldinho pequeno, e era com sarilho. Sabe o que é sarilho? Num poço. Aí desci, quando a água estava subindo, eu vi uma cobra verde enrolada na corda. Eu soltei o sarilho. Então, a gente passou coisas... Quase morri de medo de um tatu. A gente convivia com muitos bichos. Eu tô andando pelo trilho e aí eu vejo um tatu, mas me deu um acesso de grito.
Deu um acesso. Nossa, foi horrível. Eu e meu irmão íamos buscar leite na fazenda, num lugar lá onde tinha as vacas. E aí a gente ia com o baldinho, mas na ida se encontrava um mamão, se abria aquele mamão, tacava pedra, nós éramos pequenos. E a gente chegava em casa, sabe quando o mamão faz aqueles negócios amarelo? E a gente encontrava melancia no chão, melancia. Eu e ele fazia, pequena, uma força. Aí quando a gente via que estava aqui em cima, a gente soltava, ela fazia paf! E aí ela estourava e a gente comia. Tudo coisa de criança, né? Meu pai montou uma olaria, porque depois, com esses tijolos, eles fizeram uma casa de alvenaria na cidade, porque a gente andava tudo no trilho para vir para a escola, tudo, né? E o cavalo que rodava. Quando o cavalo saía, eu e meu irmão pegávamos aquela corda e aí ficava rodando naquele coisa da olaria. Era um pau, acho que vocês nunca viram, né? Uma coisa fazer... Mas tem uma foto. Muito antigo. Então, era um barro, um mastro grosso, aqui uma tora, aqui tinha um transversal e duas cordas. Então, aquilo girava, tinha uma pá aqui embaixo que mexia o barro. E dali catava aquele barro e punha nas formas. E aí a gente brincava com aquilo e ficava rodando. Uma vez meu pai foi plantar milho, então ele ia com a cavadeira, escavadeira, não sei como chama aquilo, chocava, fazia assim, apertava, tirava a terra, eu e o Tomás pegávamos os grãozinhos, punha, ele punha os grãozinhos, eu punha os grãozinhos e ele punha a terra em cima. E aí nós íamos o trilho todo fazendo aquilo. Até hoje eu não consigo dormir sem lavar os pés. Então eu já tomo banho de noite. Porque a minha mãe não permitia, que a gente tinha os dedos cheios de cocô de vaca, cheios de terra, e os lençóis eram brancos. Então a gente tinha que lavar o pé até hoje. Olha, eu tenho 81 anos. E eu fico incomodada se eu não tomo banho ou se eu tiver que lavar os pés. 2 fatos interessantes. A Célia e a Ivone estudavam em colégio de freiras, colégio interno, em Taquaritinga. Quando elas chegavam, meu pai tinha um galinheiro enorme, do tamanho disso aqui. E eu não sei porquê, limparam lá, e nós fizemos um crucifixo cheio de flor, de ipê amarelo. Cheio! E fizemos uma procissão. Aquilo tocou tanto no meu coração, acho que elas nem sabem disso. Tocou muito meu coração. Quando elas vinham de férias, a minha mãe fez as cadeiras, uma na frente da outra, chovia muito. Uma na frente da outra, pôs um acolchoado, e as minhas irmãs vinham do colégio interno, e nós lá no meio, tudo descalço, tudo. E elas com uma tesoura, desfiando um guardanapo para fazer bordado e amarrar. Para mostrar as frescuras. Conforme ela. E o que uma criança faz enquanto 2 estão trabalhando? Corria em volta. E eu caí em cima da tesoura. Eu tenho aqui até hoje a cicatriz. E a minha mãe me pega aqui na barriga, aqui no pescoço, e me leva no José Roveri. Aí ele tirou... Ele falou assim, bom, a sua filha se salvou por milagre, porque não pegou nenhuma veia. E aí, mas é uma abertura, olha, era para ter desaparecido, né? E muita brincadeira cortando o cano. Eu tenho isso aqui, essa parte do meu dedo veio aqui embaixo. Eu tinha essas coisas, mas valeu a pena porque era muito bom. Era muito bom. Como tinha sido a morte do José Vicente. Então, esta foi realmente a verdadeira história. Quando ele se envolve com uma outra pessoa, passa 1 ano, 2 anos, passam-se os anos, 1, 2, 3, não sei quantos. A mamãe foi
Gente, é difícil você repartir um amor com outra pessoa. Então, os burburinhos começaram. Nossa, você viu o Zé Vicente, a fulana e a amante dele. Ai, porque você viu o Zé Vicente. A mamãe chegou num ponto que falou, tá bom, agora eu quero o desquite. Só que desquite, naquele tempo, só se desquitava a mulher que era vagabunda, que não valia nada. E a minha mãe era uma santa, até no nome, Adelina Santa Geraldine. Esse pai dessa amante dele, esse novo amor dele, ficou indignado. Imagina um homem casado, pai de filhos. Ora, dá licença, vem se namorar da minha filha. Então, esse pai se viu num beco sem saída. O meu pai, que era, vou dizer, não vou falar atrevido, mas ele era fuçado. Ele chega ele chega para tomar um café, porque o pai dessa pessoa, dessa menina, ele tinha, acho que, um bar. E meu pai foi lá para tomar café. Ele já tinha sido avisado pelo pai que não era para ele ir lá. Sim, você não pisa aqui porque você vai levar um tiro na cara. E ele desafiou e foi e levou o tiro na cara. Então ele morreu numa calçada fora do bar e derramou o seu sangue ali. Foram 2, 3 tiros, não sei aonde que pegou, mas ele foi assassinado pelo pai da amante. Esta é a verdadeira história dele.